Muito boa noite, que alegria estarmos juntos novamente. Bom dia para você, boa tarde para você que está vendo em outro período, na disponibilidade do YouTube. Estamos dando início aqui aos capítulos do livro Missionários da Luz. No último episódio, nós vimos a apresentação do livro feito por Emmanuel e, efetivamente, estamos iniciando hoje a partir do capítulo número 1, mas o episódio é número 2. O episódio número 1, com a introdução, está à sua disposição. E aqui estamos hoje com o capítulo número 1, que tem o nome de O Psicógrafo, iniciando aí os capítulos ditados pelo espírito André Luiz, através da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier, na edição da Federação Espírita Brasileira. E nós vamos nos deparar aqui, já no início do capítulo, que André vai se referir, conhecendo e nos apresentando agora o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções no plano espiritual. E dirigiu-se a André, após as conversações sobre os problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal. E convidou André, se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo. Américo Sucena, já na sequência deste convite de Alexandre para André Luiz, nós temos uma frase fenomenal. Vou deixar para você colocar e comentá-la. Então, a frase foi dita por dois espíritos diferentes. O André começou, o Alexandre concluiu. Então, o André diz que a questão mediúnica é fascinante. E o Alexandre complementa, para quem lhe examine os ascendentes morais. Porque aí é que mora a grande dificuldade da mediunidade quando se trata de instâncias superiores, quando o tarefeiro recebe mensagens de outros planos, né, de espíritos mais elevados. É diferente da tarefa mediúnica que acontece, por exemplo, para atendimento aos sofredores. É claro que muitos médiuns que recebem psicografias das instâncias maiores, acima da crosta, também trabalham com entidades sofredoras, né? Nós sabemos disso. Mas aqui, praticamente, o capítulo vai falar sobre a transferência de informações de planos superiores para a Terra. E ficou claro aí no início do capítulo que Alexandre desempenha atribuições de chefia num núcleo que ele chama, você poderá me acompanhar, ao nosso núcleo. Então, já demonstra aí que é um dirigente espiritual de um núcleo mediúnico na Terra, no planeta carnal, onde estão naquele grupo que Alexandre vem acompanhado de André Luiz, dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas encarnadas, mas uma grande assembleia de almas sofredoras, uma massa invisível ali estava para ser atendida. É um centro pequeno, né? Porque 18 pessoas encarnadas é para centro bem pequeno mesmo. E, seguramente, mesmo os centros pequenos, tem uma assembleia muito grande de necessitados e de pessoas que estão interessadas em aprender e conhecer. E, por isso, a assembleia de desencarnados é muito maior, né? Muito maior que a dos encarnados. Esta assembleia de desencarnados obedecia a um controle significativo de entrada, para, naturalmente, garantir a segurança da reunião, garantir a harmonia da realização ali. Mas as entidades necessitadas, admitidas no interior do pequeno núcleo, mantinham discrição, estavam silenciosas. Enquanto isso, o devotado mentor falava com o coração nas palavras. E os 18 companheiros encarnados demoravam-se ali em rigorosa concentração de pensamentos, elevado a objetivos altos e puros. Nós vemos aqui a disciplina do grupo encarnado que controlava o pensamento com objetivos puros, nobres,
para facilitar a tarefa. Vemos aí o ideal para um intercâmbio mediúnico, é esta troca de informações, como você disse, ou a vinda de informações do plano espiritual para o plano carnal. E o que parece é que o Alexandre está usando a mediunidade psicofônica do médium para abrir a reunião, está falando com o coração nas palavras, segundo André Luiz, a esses 18 companheiros encarnados que estavam concentrados, prestando atenção. E aí acontece um fenômeno curioso que o André cita logo abaixo no texto. Cada um dos encarnados, em função da concentração e do objetivo elevado que todos mantinham, eles emitiam raios luminosos, que eram diferentes de pessoa para pessoa, tanto na intensidade quanto na cor. E esses raios se confundiam a uma distância mais ou menos de 60 centímetros, né? 2 réguas escolares de 30 centímetros, que a gente lembra bem dos bancos escolares, né? 60 centímetros acima dos corpos físicos, essas energias ou esses raios se concentravam. E depois, curiosamente, eles formavam uma fonte e que recebia a contribuição dos espíritos que estavam ali. E caía como se fosse uma fonte sobre as próprias pessoas e também sobre a assembleia de desencarnados. É curioso isso, né? Essa união das forças, das energias, dessas vibrações que emanavam dos encarnados, se somavam aos desencarnados e formavam ali a expressão usada por André aqui, um precioso armazém de benefícios que ia em direção aos infelizes ali em atendimento. Essas forças mentais não são ilusórias, como pode parecer. André destaca aqui para nós ao raciocínio terrestre, menos esclarecido, quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. A gente tem a tendência, como encarnado, como estando aqui como homens e mulheres, de achar que isso é fruto de uma ilusão, mas, na verdade, são possibilidades reais, que são formadas pelas vibrações, pela sinceridade, pela concentração e, naturalmente, pelo desejo de ser útil e ajudar através da fé. E, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. André detinha-se na observação dos valores novos do aprendizado. Quando o amigo, terminada a dissertação consoladora, como você disse, possivelmente, usando a possibilidade psicofônica do médium, solicitou a presença de André nos serviços mediúnicos. E, demonstrando-se o instrutor bastante interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder tempo. E designou ali um reduzido grupo de 6 entidades próximas. Estão ali os amigos autorizados. O que, naturalmente, gerou também uma certa curiosidade de André. Eles vão se comunicar. Nem todos conseguem o intuito à mesma hora. Alguns têm que aguardar semanas, meses, anos. Américo, isso é uma advertência para todos nós. As comunicações não são tão simples assim, não ocorrem com tanta facilidade. Além da ordem que elas obedecem, há muitos outros fatores influindo aí na dificuldade ou na facilidade e mesmo na autorização da comunicação. Nós já falamos sobre isso, mas é bom sempre recordar, viu, Orson, que é o fenômeno que nós conhecemos como Bluetooth. Quando você precisa ligar um aparelho a outro sem fio, você usa essa característica. A ligação é feita extra matéria, no espaço de energia entre 2 aparelhos. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um celular e quer ligar a ele um fone de ouvido sem ter que espetar o fio no celular, ele pode usar esse recurso. E é interessante porque basta você aproximar os 2 aparelhos para eles, depois de algum tempo, fazerem a conexão. É exatamente o que está sendo feito aí. As entidades se aproximam para fazer essa conexão. Agora, você viu aí, é preciso, às vezes, esperar semanas, meses e anos para fazer a conexão, porque se trata de transferir informação
entre planos diferentes, e isso é que é difícil. E eu me lembro, inclusive, do livro Voltei, e nós colocamos aí a capa do livro, para quem quiser referenciar, que o Jacó, que é, na realidade, o pseudônimo do Frederico Figner, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, ele havia prometido que, se desencarnasse, gostaria de contar a história pessoal dele e o processo de desencarne dele. E, de fato, ele foi aparecer lá no Chico Xavier, na tentativa de escrever, e ficou esperando na fila, né? E quando chegou, já no fim da reunião, ele não conseguiu autorização, ele ficou chateado. Escuta, estou aqui desde o começo da reunião, ninguém me chamou para escrever. E é aí que um dirigente diz a ele, olha, não é simples assim se comunicar pela mediunidade de alguém. André Luiz, por exemplo, ficou 700 dias ao lado do médium Chico Xavier para fazer essa aproximação. Porque não se trata simplesmente de dar um recado de dor, de sofrimento, como os espíritos sofredores às vezes são trazidos próximos do médium no dia da reunião, mais cedo, no começo da manhã, na reunião que é noturna, porque aí trata-se de reproduzir a dor e a dificuldade, que todos nós na Terra sabemos um pouco disso. É mais fácil fazer a conexão para espíritos sofredores, mas para quem vai transmitir mensagens de outro padrão, né, de elevado padrão, é preciso ter uma conexão com precisão. E 700 dias são quase 2 anos para criar sintonia. E depois é que ele começa o trabalho escrevendo o livro Nosso Lar. Realmente é um tempo longo. André se mostra, inclusive, espantado. Ele pensou, não achei que fosse tão difícil assim. Pois é, André tem surpresa uma atrás da outra, né? E aí, dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração ali naquele núcleo, cercado de auxiliares do plano espiritual, explicou: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Aqui abre um precedente extraordinário, lembrando a preparação dos médiuns, o cuidado ou o descuido no comparecimento e para uma reunião mediúnica, né? Olha só, apenas um médium em condições de atender. Isso significa, como você bem explicou, que não é tão simples o processo, e nem sempre os médiuns estão em condições de receber instruções consoladoras, esclarecedoras, que os bons espíritos preparam para trazer. Então, nós estamos diante de uma situação aqui muito interessante, porque, como você acentuou lá no início da nossa conversa, nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. É muito importante se destacar isso, para que uma comunicação cumpra a sua função educativa de maneira integral. O fator moral é fundamental para que a captação seja íntegra, límpida, e nós estamos diante ali de um médium em que, para ser fiel ao mandato superior, necessita de clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Isso significa, em outras palavras, que esta mente precisa estar despida de sentimentos contrários à fraternidade, precisa ser alguém preparado para isso. Veja que ele usou a expressão aí, Américo, fiel ao mandato superior. Nós vemos aí a importância dessa citação. Mandato superior não é para qualquer um, não. É para quem tem mandato. Mandato é um compromisso de alto nível com a mediunidade. E, portanto, nós estamos aí diante de um médium que é interessante a gente pensar quem poderia ser, né? Sem querer afirmar nada, né? Mas em 1945, né? Quem era o tal do médium que é chamado pelo Alexandre de um rapaz? Ficamos perguntando aos ouvintes e aos telespectadores quem poderia ser esse rapaz que tem tantas qualidades, porque logo abaixo ele vai dizer que é preciso uma renúncia muito grande de si mesmo, abnegação, humildade na tarefa, que são os primeiros fatores, porque existem outros. Então, ser médium para receber comunicações das regiões elevadas
não basta querer, é preciso ter condições para. Pois é, nós deixamos a mesma reflexão para os nossos telespectadores. 1945, alguém situado aí, inclusive, Alexandre vai dizer que este irmão não é um simples aparelho. Olha que interessante, alguém preparado. É algo para deixar aí as considerações dos nossos telespectadores que estão ouvindo a nossa gravação aqui. Ele não é um simples aparelho, porque ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão, que são virtudes que alguém investido de um mandato superior tem que viver dentro de si para ser capaz de ser intermediário de mensagens de teor tão elevado. Não é uma tarefa fácil. E mais, nessa hora o André Luiz ficou preocupado com esse negócio da compensação, né? O sujeito vai ter uma vida toda dedicada a isso, né? E ele não recebe nada. E aí o Alexandre falou, não, mas primeiro tem que vir o trabalho, depois que vem a compensação. Ou seja, a compensação é só quando termina a reencarnação, onde então a tarefa ou o tarefeiro é avaliado pelos resultados que produziu e, portanto, recebe a compensação do serviço que fez em nome do Cristo na Terra. Que coisa importante, hein? Há que se considerar mesmo essas observações valiosas. E aí, Alexandre, diante de André, observador ali, aprendendo com a experiência, o Alexandre argumentou: observe, estamos diante de um psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete nesse momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão e escrever. Há processos intrincados, complexos, e muitas vezes ficamos a achar que a psicografia é algo simples, que põe a mão a escrever e o espírito escreve simplesmente. Há todo um detalhe moral por trás de uma comunicação mediúnica, seja ela psicofônica, ou seja ela psicográfica. Como é que toda a questão da sintonia, você citou aí os 730 dias de André Luiz, lembrou-se com muita propriedade do livro Voltei, do irmão Jacó, desejando contar as suas experiências, mas não é tão simples quanto parece. Então, o assunto da psicografia, ele é muito abrangente, né? E nos oferece essa reflexão de importância aqui. Bom, Américo, estamos falando de um médium psicógrafo, 1945, a questão continua. Continua, quem seria, né? Então, foi nessa hora que o Alexandre usou dos seus recursos pessoais para melhorar, com auxílio magnético, o campo visual do André Luiz. E aí ele enxerga dentro do médium e vê, por exemplo, como se fosse com visão de raio-x, as glândulas todas iluminadas e trabalhando, controlando o organismo, né? E não só as glândulas, mas também condutores medulares que se formavam como se fosse um imenso pavio sustentando a luz mental como uma chama de vela de enormes proporções. Porque nós não estamos falando de um médium qualquer, estamos falando de um médium de mandato mediúnico. Então, aqueles centros metabólicos do organismo estavam todos ligados, acesos. Por quê? Porque a transferência de informação não é fácil. E o André se surpreendeu, porque ele nunca tinha visto um médium usando a percepção dilatada. Então, aquilo é um sistema complexo, é claro que o Alexandre e o próprio André não vão entrar nesse detalhe, mas eles citam algumas coisas que acontecem durante o chamado transe mediúnico. É muito interessante essa observação, Américo, porque
O fenômeno mediúnico, ele também tem um caráter físico, né? Além do caráter de sintonia mental, do fator moral preponderando, mas também tem um caráter físico. O transe mediúnico provoca influência no corpo físico, porque afinal de contas é um transe, não deixa de ser um transe. E esse transe vai mexer com a circulação, com toda a questão metabólica do organismo, etc. Tanto é que nós vemos na prática mediúnica as mais diversas reações, inclusive do ponto de vista físico. Então, esse é um detalhe a ser considerado, que não é igual de pessoa para pessoa. Cada um vive de uma forma diferente a sua percepção e as suas reações físicas, do ponto de vista da presença de um espírito que está tentando ou transmitindo uma mensagem de uma esfera para outra, o que demanda naturalmente esforço, boa vontade, cooperação, propósito consistente. Quer dizer, o médium não é uma máquina que produz ou reproduz uma mensagem vinda de uma outra esfera. A participação do médium também está muito presente no fenômeno mediúnico em si. O André vai perceber que todo o cérebro, os lóbulos cerebrais, por exemplo, estavam fulgurantes, né? Porque a energia que passa pelo cérebro através dos caminhos neuronais, dos neurônios, é eletroquímica. Então, é uma quantidade de energia que é alimentada pelo fenômeno mediúnico, porque, afinal, são duas consciências usando o corpo daquele que está servindo de intermediário. E a glândula epípse é exatamente o centro de operações da mediunidade. E nós vamos ver num livro mais à frente, os mecanismos da mediunidade, ou nos domínios da mediunidade, os dois falam sobre isso, que a glândula epípse é o ponto central do aparelho de transcomunicação que nós temos no cérebro e que está na humanidade terrestre ainda a ser desenvolvido. São raros os médiuns que têm essa glândula superestruturada, né? Mas todos nós temos a glândula epípse, e ela é a responsável por todo fenômeno mediúnico. Américo, eu sempre observei no fenômeno mediúnico, nas comunicações psicofônicas ou psicográficas, né? Muitas vezes o médium ele fica tomado de uma certa surpresa com o espírito comunicante. Pode ser uma surpresa agradável ou até desagradável. E também a ebulição das emoções próprias de uma comunicação. Um espírito revoltado, um espírito doente, um espírito vingativo, um espírito emocionado também, e vai se deparar muitas vezes com um médium que na vida cotidiana dele é durão, ou vice-versa. Eu sempre brinco quando dou exemplos assim, que às vezes o espírito está chorando, né, de emoção, de sofrimento, e o médium fala assim, mas eu estou tão emocionado, não derruba uma lágrima, né? Porque o perfil dele é de uma pessoa de difícil emoção, né? Por outro lado, às vezes o espírito está apenas emocionado e o médium está na maior choradeira, né? Quer dizer, mexe com as emoções também, o fenômeno mediúnico, pela presença de uma inteligência estranha, diferente. Então, há um entrechoque aí, além do fenômeno psíquico em si, o fenômeno físico. Eu me lembro de um médium que recebeu um espírito agressivo, né? E que se dirigiu ao esclarecedor, dizendo que a vontade que ele tinha era de esganar o esclarecedor, né? Porque estava atrapalhando os propósitos dele. E a médium sentia isso, né? Ela dizia assim, nossa vontade é esganar o esclarecedor, que ele está atrapalhando o sujeito. Meu Deus do céu. Então, tudo isso envolve a nossa questão aqui tratada no capítulo específico, o psicógrafo. E André, admirado, o próprio Alexandre, na transmissão ali da orientação para o André, perguntou, acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? De modo nenhum. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente, olha que interessante, qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível. Essa comparação é genial, né? Uma pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora.
daí a importância do ambiente reservado, daí a importância da descrição dos demais componentes, daí a importância dessa vigilância, dessa disciplina com a prática, porque realmente isso tudo interfere no fenômeno. Imagine você. Eu me lembro aqui, Américo, que de casas na época de intenso calor, né, aquele calor sufocante dentro da sala mediúnica, é preciso até instalar ar-condicionado, porque quem que aguenta, não? Imagine um psicógrafo escrevendo e o suor descendo pela testa e pingando no nariz, né? Pingando no papel. Como é que faz esse negócio? Uma vez eu fui fazer um seminário em Santos, na Baixada, aqui em São Paulo, e o calor no verão era insuportável, né? Fazendo a palestra eu não estava aguentando. Imagine um médium psicógrafo que tem que se concentrar e receber uma mensagem que vem de fora para ser passada. E como você comentou anteriormente, Américo, sobre a questão da epífise, né? Existe uma frase aí sobre a potência elétrica do centro glandular. E aí a frase trazida pelo capítulo. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Veja, é uma glândula física presente no exercício mediúnico de qualquer modalidade. É interessante porque eu e a Américo estamos gravando os episódios dos livros aqui. Não deixa de ser uma espécie de sintonia mediúnica com os amigos que nos ajudam, mesmo que intuitivamente, e a epífise está funcionando, Américo. Está funcionando. Esse, aliás, é um mecanismo interessante que a gente conhece da eletrônica. Por exemplo, a Rádio Boa Nova de Guarulhos transmite os seus programas em 450 kHz. No centro do transmissor, e a rádio só transmite, ela não recebe nada, a não ser telefonema, mas o transmissor só transmite o programa. E dentro do transmissor, o que é o cerne do transmissor é um cristal que sofre um processo piezoelétrico para gerar a tal frequência de 450 kHz. Então, ele é calculado para fazer isso. Agora, a epífise, depois que ela murcha na puberdade e libera as glândulas sexuais para terem as suas experiências, ela cristaliza em pequenos cristais de apatita. E são esses cristais que fazem o trabalho e permitem a comunicação de vários espíritos. Quanto mais cristais tiver a glândula que murchou, mais possibilidades de comunicação ela oferece. Portanto, reparem que é um mecanismo que nos é colocado pela sabedoria dos co-criadores que fizeram o planejamento do corpo terrestre, e que não é uma peça, né? É uma coisa de carne dentro do organismo, né? E que serve de comunicação entre dois planos. É um negócio fantástico. Pois é, e ainda referindo-se aqui a essa glândula epífise, tem uma explicação fenomenal abaixo da frase aqui, né? Porque através das forças equilibradas, notem o detalhe, forças equilibradas, onde entra a perseverança, todos aqueles valores citados anteriormente, o preparo, a paciência, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à esfera espiritual. E é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, Américo, como diz aqui, na grande maioria dos homens, a potência divina dorme embrionária. E André reconhece que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Estamos diante de um médium preparado, com mandato. De mandato. Quem será? Então, e a luminosidade era cada vez mais intensa, sinal que era um médium preparadíssimo, né? E você não prepara um médium de uma encarnação para outra, você vem fazendo isso ao longo das encarnações sucessivas, né? Porque ele tem um arcabouço, ele tem uma estrutura nas várias áreas do conhecimento. Em algum instante ele aprendeu a ter mais paciência,
em algum instante ele teve mais tolerância, mais compreensão, e aquilo vai somando nas experiências do espírito. Chega uma hora que ele está apto a fazer a intermediação entre dois planos, mas para receber instruções. É diferente de a gente receber sofredores, né? Sim. Na sequência aqui do capítulo, que nós sugerimos ao telespectador buscar o capítulo e ler, o nosso Alexandre destaca a atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral. E o orientador, o nosso Alexandre, descreve para André Luiz todo o preparo das células, todo o arcabouço orgânico, referindo-se inclusive ao coração, ao sistema nervoso, tudo isso para facilitar o trabalho da recepção. E se refere, Américo, ao vago. Você tem uma ilustração aí para explicar exatamente o que é esse nervo, que a gente pouco conhece. É uma palavra pouco usada, pouco ventilada, é um assunto até para muitos de nós novo. No sistema nervoso, existe um nervo que recolhe as inervações do cérebro e depois desce no organismo pela espinha dorsal, né? Esse nervo é importantíssimo, porque é ele que é o condutor das informações. Ele também chega, por exemplo, nas terminações que movimentam o braço. Principalmente, ele precisa ser protegido, olha só, né? Porque se houver alguma coisa que atrapalhe o processo de comunicação, né, você já citou, é como se o médium recebesse uma pedrada durante o transe mediúnico. Então, esse nervo em particular, ele é defendido pela influenciação dos espíritos. Não sabemos como é que é isso, né? Mas até nisso é preciso se preocupar com quem tem mandato mediúnico. Bonito pensar nisso, né? Essa palavra, essa expressão mandato mediúnico nos remete a vários pensamentos. Nós estamos aqui hoje gravando esse episódio que você está vendo agora em setembro. Esse episódio foi gravado exatamente no dia 30 de junho, data da desencarnação de Chico Xavier. Na data de 30 de junho, quando gravamos esse episódio, sob clima de inclusive forte emoção, porque o movimento espírita se envolveu em várias homenagens ao médium, lendo um capítulo desse, a gente se lembra exatamente de Chico Xavier. Acho que não precisamos dizer mais nada. O André viu, num determinado instante, que o médium parecia quase que desencarnado, né? Sai do corpo, o corpo fica sob o comando do espírito, né? Que transfere para a mente, que está fora do corpo, e a mente do médium transfere para a mente dele, que está ali embaixo, servindo de intermediário. Então, é um trabalho de mente a mente, e quem controla o resultado final é o medianeiro. E, por isso, essa exigência de uma série de fatores que o medianeiro desse nível precisa ter. Muitas experiências mediúnicas feitas, às vezes, até com certa leviandade, certo despreparo e descuido, não se imagina uma questão dessa, né? Não se traz à tona esses assuntos, esses debates que precisariam ser explicados e que muitos coordenadores de reuniões mediúnicas e mesmo os médiuns desconhecem completamente. Nós temos uma aula aqui referindo-se às funções de órgãos e sistemas do corpo humano para preparar aqui a recepção de informações fidedignas, sem nenhum tipo de interferência que prejudique o conteúdo da mensagem. E Alexandre chama atenção para André nesta anatomia nova para André, que ele nunca tinha visto, estava admiradíssimo, né? Alexandre, repare a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Américo, isso aqui abre um precedente, inclusive, a nossa maneira de encarar a vida, né? Porque nós alimentamos as células ou causamos enorme prejuízo às células quando somos pessimistas, agressivos, quando cultivamos a tristeza, a acomodação. E o entusiasmo alimenta as células que funcionam a contento, vivem e servem o organismo
na sua função de vida e aprendizado. E o André está tendo outra oportunidade que ele já tinha visto no final do livro anterior, Os Mensageiros, de ter a sua visão ampliada. Então, a célula é microscópica, a gente só pode ver com o uso de aparelho, com microscópio. E aqui ele não está usando o microscópio, ele está usando a visão. Então, ele viu a célula aumentada, e não viu uma, viu várias. Como é que é isso? Eu não tenho a menor ideia, mas um dia nós vamos entender como é que funciona isso. Aliás, nós falamos na introdução, no programa anterior, do uso do HoloLens, né, que é um dispositivo computacional que permite você entrar dentro de um corpo humano que foi estruturado, que foi desenhado, que foi escaneado, né? Então, isso cada vez mais vai ser possível. Dá para entender mais ou menos o que o André está fazendo, mas enxergar as células, nós temos trilhões de células. Um adulto normal tem trilhões de células, cerca de 3 trilhões, por aí. É claro que ele está preocupado mais com as regiões cerebrais, que é onde acontece o fenômeno mediúnico. Mas ele viu ali o vago, né, sendo protegido, ele está vendo um monte de coisa que ninguém vê. Mas como ele está estudando e está aprendendo sobre mediunidade, ele teve essa autorização. Mérico, fazendo um parênteses bem rápido aqui. Durante algum tempo, nós fizemos a palestra Por que Adoecemos? Essa lembrança surge inevitável diante do peso das emoções para o equilíbrio, né? Sejamos nós palestrantes, médiums, dirigentes, esclarecedores, médios intuitivos ou explícitos, nós precisamos equilibrar as emoções para garantir a saúde dessas células, porque, afinal de contas, a ausência de perdão e as mágoas impactam negativamente as células, né? Nos lembramos aqui daquele exemplo da palestra marcante com aquela personagem americana lembrada na palestra. Nesse ponto, fechando parênteses aqui, então, o próprio Alexandre falou, vamos interromper as observações, é necessário agir. Disse para André, vamos agir aqui. Ele já tinha dito lá em cima que o tempo era curto e acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se, contente. Calixto era o nome dele. E Alexandre orientou, temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Apenas você escreverá. Tome o seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Ele foi direto e não poupou nada de particularismo, porque a tendência do comunicante, talvez, era referir-se à família, às emoções da saudade. A oportunidade é muito limitada e devemos atender o interesse de todos. Essa lição aqui, Américo, cabe para nós em muitas situações que a gente quer se valer para as questões pessoais, mas olha, o interesse de todos prevalece, deve prevalecer. E aí acontece um fenômeno interessantíssimo, porque com o braço esquerdo, ele vai alçar a mão até o cérebro do rapaz. Vai tocar o centro da memória do rapaz com a ponta dos dedos, como se recolhesse material de lembranças. Olha que coisa interessante. E envolve, então, com a mão direita, o braço direito, porque esse médium é destro, que eu saiba, e começa a escrever a mensagem. Mas olha quanto detalhe. Tem que pôr o dedo aonde? Onde é que é o botão? Está dito aqui alguma coisa, mas o fenômeno é muito mais intrincado do que está escrito aqui. Que coisa importante, hein? Que detalhes fabulosos nesse capítulo aqui. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço, após todos esses detalhes, colocou a destra sobre o lombo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, a interferência do aparelho mediúnico, evitando a interferência do médium. Calixto estava ali, mostrou enorme alegria, um semblante feliz de serviço, de quem se alegra com a bênção do trabalho, e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Com exclamação, claro. Começava
a psicografia de uma página. E com esta expressão que dá início a uma página psicografada, André conclui o capítulo O Psicógrafo. Conclui. Mas veja, o comunicante está usando a mão esquerda para tocar o centro de memória, no centro do cérebro, e depois, com o braço direito, movendo a mão do médium. E, além disso, o Alexandre ainda coloca a destra na zona frontal, no lobo frontal do médium, para controlar ali as fibras inibidoras. Eu não sei bem o que é isso, mas olha como é complicado. Então, na realidade, tem dois espíritos trabalhando para passar uma mensagem, além do médium. Dá até para imaginar a cena, né? Você imagina o braço esquerdo, o braço direito, a mão direita, a mão esquerda, e são 3 personagens, um encarnado, 2 desencarnados, para produzir uma página que muitas vezes é apenas uma mensagem de poucas linhas. Agora, imaginemos a produção de uma obra como esta, que nós estamos nos valendo para gravar este capítulo aqui, este episódio número 2, o capítulo número 1 do Missionários da Luz. Algo mais a acrescentar, Américo? Não, só dizer que o André, antes de escrever esse livro, é que participou da reunião. Esse é o 3º livro da série. Então, depois ele fez a mesma coisa. Ele também tocou o centro de memória do médium, usou a mão direita para cobrir a mão direita do médium, e o Alexandre colocou a mão do lobo frontal. Que bonito, né? Estudar sobre isso, encantar-se com essas descrições detalhadas, e a leitura do capítulo integral que nós sugerimos aqui, reforçamos aos amigos, aumenta a dimensão desse conteúdo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima semana. E olha, na próxima semana, no episódio número 3 da série Missionários da Luz, capítulo 2 do livro A Epífise, vamos falar de glândula, Américo. Que triste figura, né? Vai ter que falar de coisa que a gente não entende direito, mas vai fazer o quê, né? Vamos simplificar. Eu até tive vontade de dizer aqui, precisaria uma aula de anatomia aqui, precisaria uma aula de um médico aqui para dar um neurologista para falar sobre isso, mas, por enquanto, nós vamos ficando só nós dois mesmo. E vamos falar dos aspectos morais, vamos falar das recomendações mediúnicas. Muito bem, muito obrigado a você e até a próxima semana. Até lá. Até lá.